Deus está comigo. Lição 8, página 43. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Provérbios, capítulo 3, versículo 26. De hoje nós vamos falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem bom e temente ao Senhor. Ele era o rei de Judá e por isso só adorava o Senhor Jesus. Havia também o rei da Assíria. Ele era muito mau e não gostava de Jesus. Certo dia surgiu a necessidade do rei Ezequias juntar todo o seu exército para lutar contra o rei da Assíria, que era um homem mau. Mas o rei da Assíria mandou um comandante dizer que o rei Ezequias perderia essa guerra e que todos aqueles homens lá de Judá seriam mortos. Eles zombaram do Senhor, caçoaram do rei Ezequias e ele sentiu medo. Ezequias ficou com medo de ir com seu exército contra o rei da Síria. Então ele foi até Isaías, que era um profeta do Senhor, e pediu para que Isaías orassem por eles. Isaías orou e disse a eles que eles poderiam ir para a guerra, porque o Senhor estaria com eles. E Isaías disse que Ezequias agradava o coração do Senhor. Ele era um bom homem e por isso eles venceriam aquela guerra. E foi isso que eles fizeram. Eles decidiram que iriam para a guerra. Mas naquela noite aconteceu uma coisa impressionante. Os soldados do rei da Assíria morreram. No total, durante a noite, morreram 185.000 soldados. Eles simplesmente amanheceram mortos. Isso porque eles zombaram do Senhor e caçoaram do rei Ezequias. E por causa disso, o exército ficou tão fraco, mas tão fraco, que tiveram que voltar para sua cidade. Mas não foi só isso. Tempo depois, o rei da Assíria morreu. E aí Ezequias ficou sabendo e descobriu e teve a certeza de que o Senhor estava com ele e que por isso ele não precisava temer mal nenhum. Viu só, pessoal? Se nós confiarmos no Senhor e se nós vivermos para agradá-lo, nós não precisamos ter medo de nada, pois ele vai estar conosco o tempo inteiro. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Então agora nós vamos para a resolução dos nossos exercícios aí na página 45, tá bom? Na número 1 tá falando assim, ó. Pense e marque a resposta que expressa o que você aprende com a história do rei Ezequias. Então a primeira tá lá. Ao passar por um problema difícil, o rei Ezequias cruzou os braços e não fez nada ou pediu ajuda a um profeta? O que ele fez? Você vai marcar a resposta correta. O profeta Isaías tomou a decisão de lutar contra o rei da Assíria ou confiar nas promessas do Senhor? Depois, quando estiver passando por alguma dificuldade, você deve reclamar e ficar com medo ou conversar com Deus em oração? E depois, posso confiar em Deus sempre, às vezes ou nunca? Você vai marcar a resposta. Número 2. Pergunte e também responda a um de seus colegas. Do que você tem medo? Anote a resposta dele na agenda do medo e em seguida na agenda da coragem escreva uma oração pedindo a Deus que ajude o seu colega a vencer. Então você pode perguntar a alguém aí da sua casa do que ela tem medo e você vai escrever e do lado uma oração pedindo a Deus que a ajude nesse medo que ele tem, tá bom? Número 3. Decifre o versículo de Provérbios 3,17 e descubra qual é a senha de segurança para tudo que fizermos. Então, a senha, olha só como você vai ficar. O número 1 equivale à letra A. Então, aonde tiver número 1, você vai colocar a letra A. Número 2, letra E. Então, onde tiver o número 2, você vai colocar a letra E em cima do número 2. Número 3 é a letra I. Então, onde você vê o número 3, você vai colocar a letra I em cima, tá bom? Número 4, a letra O e a número 5, letra U. Você vai desvendar esse enigma e descobrir o versículo. Número 4.
Peça sua professora para ensinar sua classe a cantar a canção abaixo. Um bom segredo. Eu vou colocar o link dessa música aqui embaixo para vocês ouvirem, tá bom? E na número 5 tá falando assim, ó. Agora desvende um segredo muito importante para você. Coloque essa página na frente do espelho e veja o que está escrito. Então, você vai colocar a página na frente do espelho, vai ler e depois escrever o que está escrito aí, tá bom? Desafio semanal. Pinte, recorte e faça um belo quadro para você colocar no seu quarto com a passagem que está no encarte da página 123. Então, lá na página 123, você vai recortar esse encarte aí e colar em alguma parte da sua casa para você poder ver todos os dias e viver essa mensagem, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esses são os exercícios que vocês farão durante a semana, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. E se surgirem dúvidas, podem me chamar, tá? Beijo!